Teoria da internet morta. Então, a teoria da internet morta é que em 2016 já haviam 52% de bots na internet. E os bots são o quê? São pessoas que não existem, são computadores treinados como pessoas. Eles comentam, eles têm traumas de infância, eles têm fotos, eles conversam igual uma pessoa, porém é um bot que foi treinado para isso. Ele não é um ser humano, ele é um celular no meio de vários, de centenas, de milhares de celular comandados por inteligência artificial e interagindo com pessoas. Então, essa é a internet morta, né? Então, eu já até fiz um vídeo sobre isso, mas é onde eu queria chegar, que além da internet morta, nós temos a sociedade está ficando morta agora, por causa da internet morta. Que seria o quê? A internet morta seriam bots na internet. E esses bots, eles vão concordar com você, eles vão curtir seus posts, eles vão é, entrar na bolha daquela pessoa. Então, por exemplo, uma senhora de 70 anos, 60 anos, que, que, que tá na internet, ela conversa com esses bots, para ela são pessoas de verdade. Então, e esses bots, eles criam até publicações também, eles criam várias coisas. E essa pessoa pode até criar grupos, se não me engano. Então, essas pessoas que não têm noção dessas coisas, elas vão achar que elas estão conversando apenas com pessoas. E aí ela entra lá num grupo onde só tem bots. E aqueles bots vão fazer ela ficar muito mais na bolha dela. Entende? Então, essa bolha faz o quê? Essa bolha faz com que ela se afaste das pessoas em volta dela. Por quê? Porque as pessoas em volta dela têm outro tipo de pensamento. E os bots vão ajudar ela naquele tipo de pensamento, né? Vão ajudar ela, vão concordar com ela naquele tipo de pensamento, entende? Então, tipo, uma pessoa que é religiosa, ela só fala de igreja, só fala de Deus. Quando ela entrar na internet, ela vai ter só bot disso e pessoas que falam sobre isso, entende? Mesmo que não estejam perto dela, ela pode até conhecer uma ou duas pessoas da mesma cidade, vamos dizer assim, só para ela fingir, só para fingir que é real, só para o sistema fingir que isso é real. Mas na verdade são bots. E o que ela conhece mesmo de pessoas são duas ou três na cidade dela. O resto são bots. Tudo e todas distantes. Então, esses bots, eles ficam ali para reforçar as crenças daquela pessoa. E daí, quando a pessoa vai numa roda de amigos ou vai socializar com pessoas realmente que existem, pessoas de verdade, ela vai se sentir diferente, porque ela está tão acostumada naquela bolha que ela entrou através dos bots, através da internet, que quando ela vai se comunicar com uma outra pessoa, essa outra pessoa também está numa bolha da internet, aonde tem bots, aonde tem pessoas de verdade. Então, acabe que as pessoas acabam se afastando umas das outras por causa dessa internet morta, entende? E isso começa a afetar a própria vida. Então começa a ter a sociedade morta, aonde ninguém se importa com você, porque cada um está na sua bolha, na sua própria bolha, criado pelos algoritmos, criado pelos bots, criado e reforçado por poucas pessoas que têm a mesma ideia que você. Então isso faz com que nós criemos a sociedade morta, onde as pessoas não estão nem aí
pros seus próprios filhos, vamos dizer assim. Ou, como eu não tô nem aí pros meus próprios pais, né? Porque foi o que eles me deram e é o que eu aprendi, é o que eles me ensinaram, né? A tá pouco se fudendo, vamos dizer assim, com eles. Tipo, eles estão pouco se fudendo comigo. Eu tô pouco se fudendo com eles, entende? Porque foi o que eu aprendi, entende? Foi o que eles me ensinaram, entende? Só que isso há tipo 40, 50 anos atrás era uma loucura. Era impossível, entende? Era uma coisa, não, você tá brigado com você não fala com seus pais não falam com você, nossa, sabe? Era uma coisa, dificilmente você ia encontrar uma coisa dessa. Hoje já não, hoje já é muito comum as pessoas terem ódio do pai e da mãe, o pai e a mãe ter ódio do filho, ninguém se fala. Por quê? Porque foi criado isso através da internet morta, entendeu? Através da internet morta, porque a internet morta, ela trouxe os bots para o mundo virtual e esses bots reforçaram as pessoas em suas bolhas, entende? E as pessoas em suas bolhas estão reforçadas e continuam reforçando dia após dia, reforçando através de vídeos, através de bots, através de outras ideias de pessoas que talvez estejam até em outro país, mas têm a mesma ideia daquela pessoa, entende? Então, e sempre de alguma forma, em algum momento, mesmo que no começo dê certo a conversa com uma pessoa real, em algum momento, por causa da internet, por causa do que a gente vê e das nossas personalidades, em algum momento ó, você vai discordar de alguma pessoa, entende? E isso não era para ser algo ruim, era para ser algo natural. Mas hoje, como as pessoas estão tão forte dentro de suas bolhas, tão reforçadamente forte dentro de suas bolhas e com medo, né? Porque a internet ela controla o psique das pessoas, vamos dizer assim, né? Você entra lá numa reportagem, o namorado tirou a vida da namorada, a mulher tirou a vida do marido, entende? Então as pessoas ficam com medo também do mundo real, vamos dizer assim. Então elas acabam se reforçando ainda mais nessas bolhas, entende? De pensamentos, de ideias. É, Então acaba que você tem muito menos pessoas é, se socializando na vida real, entende? Você diminui a socialização das pessoas. É isso que aconteceu. Você diminuiu a socialização das pessoas, você aumentou a, o calibre daquela bolha, vamos dizer assim. Você aumentou o que separa aquela pessoa da realidade de outras pessoas. Então, cada pessoa tem a sua realidade, cada pessoa tem a sua bolha. E mesmo que vocês deem certo em alguma coisa, em algum momento vai dar. Uma vai achar uma coisa, a outra vai achar outra. Isso não é ruim, é normal. Mas, por causa da internet, nós e os bots, nós fomos acostumados a entrar apenas na nossa bolha e aceitar apenas o que nós achamos que é certo, entende? E acabou que separou muito a sociedade, vamos dizer assim, separou as pessoas. Então, não era dessa maneira. Era muito mais real as coisas, eram muito mais reais. Mas como os bots dominaram a internet, então você não sabe mais se você está falando com pessoas ou bots que estão visualizando suas coisas. E
Aí você acha lá, eu sou famoso, tem 200 visualizações. 10%, 10 pessoas, 10 eram pessoas reais e 190 não eram bots. 190 pessoas que viram eram bots e 10 pessoas que viram realmente o que você postou. E uma curtiu, entende? Então, e a internet, ela é usada muito para isso, manipulação de opinião, política, né? Porque daí quando a pessoa paga, ela pode ter lá 100 mil visualizações, ela pode ter 20 mil visualizações, se a pessoa pagar. E o que vai fazer sucesso? O que vai fazer sucesso é algo que é de interesse do sistema. Então, por exemplo, quanto mais idiota alguma coisa é, mais sucesso vai fazer. Só coisas imbecis e idiotas fazem sucesso. Porque só isso que o sistema quer para a população. Porque quanto mais idiota uma população, mais fácil de controlar. Quanto mais imbecilizada é uma população, mais fácil de manipular, mais fácil de controlar. Um exemplo é esse farmar aura. Farmar aura. Então é uma coisa da modinha aí agora, né? Que é super idiota, mas fez sucesso. Por quê? Porque é imbecil, é imbecilizante. Né? Então eles fizeram uma entrevista com a menina que fez essa música, uma música lá do Farma Aura, um funk, e o negócio fala umas coisas lá que não tem nada a ver. E aí perguntaram pra ela qual o significado, né? Acho que é 67, qual é o significado? Ela falou, não sei, não tem significado. Eles fizeram pra rimar a música, entende? Então quer dizer, não tem significado nenhum, não tem propósito nenhum, mas rimou, fez a música. E aí jogou pras pessoas, entende? Porque o sistema não quer as pessoas inteligentes, pensantes, críticas. Não, eles querem as pessoas burras, imbecilizadas, entendeu? Quanto mais idiota a sociedade é, melhor e mais fácil é de manipular, de manusear, entende? Então, isso é de interesse do sistema em geral, da Matrix, vamos dizer assim. Por isso até eles lançaram os bots no meio das pessoas. Por isso até eles deixam a internet morta, vamos dizer assim. Então você conversa com bot, você fica ali preso. E aí quando você sai pra rua, a sociedade também está morta. Entende? Porque cada um está na sua bolha. Né? As pessoas têm medo umas das outras. Cada um tem a sua bolha. Um vai gostar de funk, o outro gosta de sertanejo, o outro gosta de rock, o outro gosta de técnico. Então, você está até num grupo, vamos supor. Ah, eu estou num grupo de técnico. Só que esse grupo são pessoas pelo mundo inteiro. Não tem ninguém aqui real. Entende? As pessoas estão milhares de quilômetros de distância de mim. São pessoas reais, mas elas estão a milhares de quilômetros de distância de mim. Entende? E eu acho que elas estão aqui na minha palma da minha mão, mas elas não estão. Elas não estão próximas de mim, elas estão muito longe, elas não podem fazer nada por mim, porque elas também estão nas bolhas delas. Entende? E nem eu por elas, porque eu estou na minha bolha também, entende? Só que quando eu saio na rua, é um mundo completamente diferente, onde cada um já entrou em sua bolha. Então a bolha do sertanejo, eu tô dando um exemplo de músicas, né? Mas pode ser qualquer outra coisa, literatura, ideias, pensamentos, reflexões, ou se não idiotices mesmo, coisas sem propósito nenhum, babaquices. Pode ser qualquer coisa, entende? Que as pessoas, através da palma da mão delas, elas vão acessar. E aí elas vão entrar nessa bolha e vão criar a sociedade morta. E aí a sociedade morta é o que tem aí hoje, então. Tipo, filhos que precisam dos pais e não tem nenhuma ajuda. Pais que precisam dos filhos e não vão ter nenhuma ajuda. Entende? Porque através da internet morta, a gente vem criando a sociedade morta. A sociedade morta, que é onde as pessoas
entram em suas bolhas, estão entrando em suas bolhas e não são mais comuns ali no seu círculo mesmo real de pessoas, né? Então, até mesmo, então, tipo, um vizinho, ele gosta de, vamos supor, de samba, de pagode, né? E o outro vizinho, ele já até gosta de samba e pagode também, mas ele prefere um sertanejo, vamos dizer assim. Então ele já tá em outra bolha, entende? Ele até aceita o outro, mas ele já vai entrando em outra bolha. Aí em alguma ideia dessa bolha, em alguma ideia, ele vai é, se diferenciar, se colocar em oposição ao outro, entende? Porque isso foi criado através do celular, dos bots e até mesmo da própria mente da pessoa. Porque cada um tem os seus gostos. Então, a diferença não era para ser ruim, era só para ser respeitado, mas existem bots para separar as pessoas, vamos dizer assim, em bolhas. Entende? Ah, eu sou Bolsonaro, ah, eu sou Lula. É um exemplo, entende? É uma ideia de onde diverge o pensamento das pessoas, traz a separação das pessoas e isso faz com que elas sejam muito mais fáceis de ser manipuladas, entende? Por exemplo, quem está no domínio da sociedade tá tranquilo, não vai haver nenhum protesto em pró da humanidade ou daquela, vamos supor, daquele um bairro, por exemplo. Dificilmente você vai ter um protesto numa cidade, por exemplo. Ó, a gente tem que. Isso tá errado, a gente tem que ter isso pra gente. Entendeu? Tipo assim, a gente tem que ter. Não vai mais existir isso como antigamente as pessoas se uniam pra lutar. Então, você tem pessoas que se unem pra lutar por Bolsonaro, mas você também tem as pessoas que se unem pra lutar por Lula, entende? Então está muito bem separado e as pessoas, na verdade, deveriam se unir em prol do bem da humanidade, entende? O bem humano, entende? Não, na verdade, elas estão brigando e se separando por causa dessa internet morta, por causa dessas bolhas que nós estamos entrando. E isso é excelente para Matrix, para quem está no comando, porque, como eu disse, pode até haver protestos, mas são protestos programados, são protestos controlados pela própria parte que está sendo protestada, vamos dizer assim. Entende? E aí você tem o controle total da sociedade, simplesmente isso. Entende? Porque você está reforçando o interesse das pessoas dentro de suas bolhas. Entende? E aí você aumenta brigas, aumenta pessoas que se divergem em ideias. Entende? Às vezes as pessoas vão brigar mais. Entende? Porque a inteligência artificial, quando ela fala com aquela pessoa naquele celular, ela sabe o que ela vai falar. Ela vai falar exatamente o que aquela pessoa quer ouvir. Entende? Então, uma pessoa que é de Deus vai ouvir que Deus é real. Olha, Deus curou lá no hospital. Olha, o cara levantou, ó, levantou, curou as pernas. O cara levantou da cadeira de rodas. Então, quer dizer, aquela pessoa fica vindo aquilo ali que é feito para isso, para reforçar aquela ideia, e ela vai acreditar totalmente na religião, vamos dizer assim. Enquanto o outro lado, alguém que já tem dúvida, que vê que enxerga de uma maneira diferente, que vê a mentira, que vai num hospital e vê que lá não tem Deus, essa pessoa ela já vai ver outros vídeos e a inteligência artificial vai fornecer muito mais vídeos para essa pessoa que confirmem essa ideia. Entende? E aí você começa a separar as pessoas dentro da própria sociedade. Entende? E você tem o controle da sociedade, graças aos bots, graças a
graças à internet morta, você transferiu a internet morta para o mundo, transformando o mundo no mundo morto, a sociedade morta. Então seria a internet morta está virando a sociedade morta, aonde cada um tem o seu ponto e o seu ponto é o certo. Não namorem mais, não pode mais casar. Casar é a desgraça, o namoro é a desgraça. Sabe? Então, quer dizer, você não vê mais beleza nas coisas. Você vê de acordo com a sua visão. Porque existe beleza, sim. Existe beleza num casamento, existe beleza num namoro, se tem amor, se tem respeito, se tem cumplicidade, se os dois trabalham para a mesma coisa, se os dois têm um entendimento da mesma maneira. Existe felicidade, sim, em companhia, em ter amor. Entende? Só que a internet vem nos dividindo, vamos dizer assim, de uma certa maneira subliminar, entende? É isso aí, galera, valeu. Espero que vocês tenham entendido o que eu queria dizer, mas é meio complicado mesmo de entender, mas acho que deu pra entender aí. É isso aí, valeu, abraço.